O autismo seletivo se caracteriza pela presença de falta de comunicação oral num determinado contexto, enquanto que presente nos demais. O caso mais típico, mais comum, é aquele de uma criança de 4, 5 anos de idade, que ao iniciar a escola, demonstra pela primeira vez essa dificuldade de se comunicar verbalmente. É capaz de ficar quieta, sem se comunicar por muito tempo. Embora algumas vezes, apesar de não se comunicar verbalmente, ela possa se comunicar por sussurros, falando bem baixinho, ou por mímica ou por gestos. Mas a marca registrada da condição é a ausência da fala oral. Essa condição foi descrita inicialmente por um autor, Kussmaul, em 1877, quando ele denominou de afasia voluntária, sugerindo então que se tratava de um comportamento absolutamente voluntário, inteiramente sob o controle da criança, o que a gente sabe hoje que não é realmente a explicação mais plausível. Outro autor, Tramer, em 1934, passou a denominar isso de mutismo eletivo. E nessa ocasião, a boa parte dos autores acreditava que o mutismo seletivo fazia parte do grande grupo do transtorno opositor desafiante. Apenas em 1994, na quarta edição do DSM, surge essa denominação moderna que é o mutismo seletivo, quando por essa nomenclatura passa a ficar bastante claro que se admite que isso independa da vontade da criança, que isso é um distúrbio, um transtorno que não depende necessariamente do desejo dessa criança. Hoje admite-se que ela faça parte do grande grupo dos transtornos de ansiedade. Como eu disse antes, né, manifesta-se na infância, é frequentemente identificada quando a criança entra na escola, quando aumentam as expectativas, no sentido de que ela se comunique com mais pessoas em ambientes até então ah, estranhos. Pode estar presente, e não é raro, que essas crianças apresentem também graus variáveis de fobia social, bem como outras desordens da comunicação e atrasos globais no desenvolvimento. Interessante chamar a atenção aqui que, pela ausência da fala e pela presença de fobia social, pode surgir, evidentemente, uma confusão com o transtorno do espectro do autismo. E aí é interessante chamar a atenção por fato de que, em determinados casos, é preciso fazer o diagnóstico diferencial entre essas duas condições, mas lembrando-se que não é muito improvável a presença das duas condições, uma como comorbidade da outra. Então, essas várias circunstâncias podem estar presentes. Admite-se hoje que essa condição tenha causas múltiplas, envolvendo aspectos genéticos. Já foram identificados alguns genes com alterações importantes em um grupo de crianças com essa condição. E admite-se também que algumas características familiares podem ser importantes. Então, famílias com pouco contato social, onde se conversa muito pouco, onde há uma superproteção exagerada com relação a essa criança. E uma coisa interessante que já se observou é que em grupo de imigrantes ela ocorre 4 vezes mais do que em grupo de crianças nativas. Então a gente tem que prestar atenção para esses grupos de risco, tentando identificar o quanto antes a presença do mutismo seletivo. O tratamento indicado é uma combinação de terapia cognitivo-comportamental e farmacológico, sendo que os medicamentos utilizados são aqueles que têm uma função ansiolítica, e um dos mais frequentemente utilizados com resultados satisfatórios é a fluoxetina. Portanto, apenas para chamar a atenção, terminando essa nossa conversa, lembrar que, embora seja uma condição não muito frequente, estima-se que ela ocorra
em algo em torno de 0,75, 0,85% da população, é importante que ela seja identificada precocemente, que o tratamento seja instituído o quanto antes, para evitar sequelas secundárias decorrentes dessa dificuldade grande que essa criança apresenta